Nós sabemos que as famílias pertencem a Deus. E nós temos um inimigo que ele se opõe às famílias, para que elas não venham chegar ao conhecimento da verdade. Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que liberta as pessoas. Jesus é o nome sobre todos os nomes. E esse nome tem o poder de converter a nossa casa inteira em nome do Senhor Jesus. Foi para isso que ele deu a sua vida em resgate de todos. Mas nem todos vão querer, mas nós temos a obrigação e o dever de levar o conhecimento para dentro do nosso lar, a palavra de Deus em nome de Jesus. O tema da nossa noite hoje é o amor de Deus pela família. Eu vou pedir que você já abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. O versículo, vamos pegar aqui, caminhar um pouco aqui no Evangelho de João, para que nós possamos entender o amor que Jesus tem. João capítulo 3. O amor que Jesus tem por cada um de nós, pela nossa família, por aquele que resiste em não querer vir para Jesus. Jesus tem um amor tremendo porque ele deu a vida por ele também. Então, nós não podemos perder a esperança que nós e a nossa casa vamos servir ao Senhor em nome de Jesus. Essa é uma palavra que nós precisamos estar sempre profetizando na vida daquele que resiste em querer permanecer nas trevas. E nós sabemos que esta resistência é uma força maligna que está agindo sobre a vida desta pessoa. Mas através da nossa fé e das nossas orações, essas forças ocultas do mal serão quebradas. As algemas que prendem essas pessoas neste cativeiro serão quebradas. E elas serão colocadas em liberdade em nome do Senhor Jesus. Só em Jesus há salvação. Fora dele não há salvação, fora do Senhor Jesus. Não adianta querer seguir outro caminho a não ser o Senhor Jesus. Se não for este caminho que nós estejamos trilhando, ou uma pessoa esteja trilhando, está no caminho errado. Às vezes a Bíblia cita, nós já vamos para a leitura da palavra de Deus. Às vezes a Bíblia cita que ele fala de conversão. O que é uma conversão? Uma conversão é a pessoa está indo em uma direção e ela perceber que ela está no caminho errado. Ela tem que fazer uma conversão para que ela possa pegar o caminho certo. Então, quando a Bíblia fala de conversão, precisa se converter, fazer uma conversão, é porque as pessoas que não têm Jesus, elas estão indo na direção errada. Elas precisam parar e fazer uma conversão para o caminho certo, para ter o verdadeiro encontro com aquele que salva as almas, o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Evangelho de João capítulo 3, eu quero pegar do versículo 1 para que nós possamos ler aqui um pouco rápido, mas tem aqui um versículo, chegar aqui no versículo 16, nós vamos parar aqui um pouco e nós vamos entender melhor o que Jesus fez por cada um de nós, o que deu, o amor que Deus tem pelas famílias. E nós sabemos que o Satanás, os demônios do inferno, eles trabalham para tentar destruir a família. O diabo, ele trabalha desde o momento que a pessoa começou um namoro, ele já começa a trabalhar para tentar fazer com que essas pessoas não venham a se amar, não venham a se casar, não venham a construir uma família e não venham a ser felizes. Ele começa a trabalhar desde o começo do relacionamento. Mas se ela começa um relacionamento alicerçada no Senhor Jesus, Satanás já é derrotado ali. Ela vai se casar, ela vai ter um casamento abençoado por Deus e vai continuar andando na presença de Deus,
Mas o Satanás, ele não vai deixar fácil. Ele vai querer sempre arrumar uma brecha para estar tentando minar este relacionamento, este casamento. E a gente precisa entender e vigiar, porque Satanás, ele não para de tentar contra as nossas vidas. Ele é o cara que ele é perseverante e sabe esperar o momento certo de atacar. E nós, como povo de Deus, conhecedores da palavra de Deus e sabendo como Satanás age, nós precisamos vigiar, ser homens e mulheres de oração, estar sempre se consagrando para que a carne não seja uma colaboradora dos maus pensamentos, das setas do diabo, em nome de Jesus. Satanás, ele ataca as famílias usando o quê? A carne, porque ele sabe que a carne, ela é fraca. Ou seja, quando vem as contendas, as discussões, as discórdias, nós temos que ter muita prudência para não entrar na onda do inimigo. Da onde que vem as contendas e as discórdias? Começa o quê? Pela carne. A ira. A pessoa fala uma coisa, ela quer falar 10. O cristão não pode agir que nem o mundo age. Nós temos que agir diferente. Se um fala, o outro se cala. Porque no momento que a carne está exaltada, não é momento de resolver problema. Nós resolvemos os problemas quando estamos calmos, temos o tempo certo para se acalmar e depois sentar os dois e botar as cartas na mesa e se acertarem, um pedir perdão para o outro. Olha o perdão, o perdão. Não é simplesmente deixar para lá, tem que ter o perdão. Agrediu com palavras, peça perdão. Se arrependa, reconheça que errou. Isso é humildade, isso agrada a Deus em nome de Jesus. Amém, irmãos? João 3, capítulo 1, a palavra de Deus começa nos falando assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipes dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu, no versículo de número 3, Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Dê uma parada aqui nesse versículo 3. Jesus, ele fala para Nicodemos, e o Espírito Santo fala todos os dias para nós na palavra de Deus, que a pessoa, para que ela possa entrar no reino dos céus, ela tem que o quê? Nascer de novo. Não tem como nós nos desligarmos da nossa ligação com os nossos pais terrenos. É uma ligação diferente. A ligação nossa com o nosso pai terreno é uma ligação de carne. E quando nós nascemos de novo da água e do Espírito, nós temos uma ligação direta com o nosso pai espiritual. Esta ligação espiritual com Deus é o que nos leva ao reino dos céus. É o momento que nós nascemos de novo, ou seja, aquele nascimento que nós nascemos da nossa mãe, é uma ligação da carne, uma ligação terrena. Quando nós nascemos de novo, nós nos ligamos ao Pai espiritual. Não somos mais cidadãos da terra, nascidos de pai e de mãe. Agora nós somos cidadãos do reino dos céus. O nosso Pai espiritual se chama Deus. Por isso que precisamos nascer de novo para ter contato com Ele e morar no reino dos céus em nome de Jesus. Tem que passar, a salvação ela passa pelo novo nascimento. Jesus, ele afirma para Nicodemos que quem não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Está aqui escrito na minha e na sua Bíblia, meu irmão. E é isso que nós precisamos levar para dentro do nosso lar, a verdade. Mostrar, fazer com que as pessoas que talvez elas duvidam da palavra de Deus, elas leiam. Faça com que ela leia, ela fale com a sua própria boca, ela olhe na Bíblia e veja que não é você inventando.
é você querendo salvar a vida dela em nome de Jesus. Amém, queridos? E aí começa aquele diálogo de Jesus com Nicodemos, e eles continuam conversando entre eles. Nicodemos, curiosíssimo. Nicodemos, Nicodemos, antes dele ter o encontro com Jesus, que ele ouviu os milagres que Jesus fazia, e ele testemunhou de quem era Jesus. Nicodemos, ele seguia Jesus de longe, observando os feitos do Senhor Jesus, os milagres do Senhor Jesus. Nicodemos, ele era um fariseu, doutor da lei, um homem respeitadíssimo da lei. Mas quando ele viu que Jesus falava diferente da lei, daquilo que ele conhecia, ultrapassou todo o seu entendimento. Nicodemos ficou totalmente desorientado. Daquilo que ele sabia, ele passou a achar que ele não sabia era nada. Ele ficou totalmente impactado com a pregação do Senhor Jesus. E aí o que é que acontece? Nicodemos vai à noite ter um encontro com Jesus. Pode ver que no versículo 1 e 2 ele fala que Nicodemos vai à noite conversar com Jesus. Por que Nicodemos foi à noite? Ele não poderia ir durante o dia? Ele foi à noite porque ele não queria que ninguém visse. Porque ai de Nicodemos, se os doutores da lei vê Nicodemos falando com Jesus. Porque eles estavam o quê? Procurando uma brechinha para matar Jesus. Porque eles ficavam indignados que Jesus veio pregar a verdade, e a verdade ela desbanca todo o engano, toda a mentira do homem. E no 4 ele diz: e disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? É isso aqui, irmãos, que dá muitas vezes um nó na cabeça das pessoas. Quando a gente fala que tem que nascer novo, as pessoas não entendem. E aí é onde nós precisamos aprender para ensinar para as pessoas que elas precisam nascer de novo, da água e do Espírito, para poder ter a salvação garantida em nome de Jesus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito Santo não pode entrar no reino de Deus. Jesus, ele repete aqui de novo, aquele que não nascer de novo da água e do Espírito, tem que ter uma nova vida. Aquela velha vida é passada. E essa nova vida, ela não tem mais relação com as coisas terrenas, em termos de se agradar, fazer com que ela faça tudo o que ela queria. Não, ela passa a se distanciar daquilo que não agrada a Deus, porque ela tem o Espírito Santo. No momento que a pessoa ela aceitou a Jesus e se tornou uma nova criatura, ela tem o Espírito Santo trabalhando na vida dela, para tirar as cascas, tirar a sujeira que ela carregava antes da sua conversão. É o Espírito Santo que ele convence do pecado, da justiça e do juízo, e trabalha lapidando a vida da pessoa que se tornou nova criatura, tirando os costumes, tirando as vontades da carne, fazendo com que ela se torne uma pessoa cada dia mais espiritual, parecida com o seu pai espiritual, e não mais praticando as coisas que o seu pai terreno praticava, em nome de Jesus. Acabou. Ela não tem mais que praticar mais nada daquilo que ela aprendeu, da tradição que aprendeu com seu pai terreno. Agora ela está aprendendo a cada dia com seu pai espiritual. E a cada dia que ela busca esse conhecimento e esse entendimento, ela se torna mais parecida com o nosso Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Parecida em tudo, nas atitudes, no amor, no respeito, tudo. Ela se torna parecida com o Pai, em nome de Jesus. E no 5, Jesus respondeu, no 6, o que é nascido da carne é carne, mas
O espiritual é diferente. E o que é nascido do Espírito Santo é espírito. Veja que quem torna a pessoa nova criatura é o Espírito Santo através do Senhor Jesus. Não te maravilhes de Jesus dizendo, não te maravilhes de ter te dito, necessário vos é nascer de novo. Aí Jesus, ele faz aqui um trocadilho. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? A cada momento que Jesus ensinava para ele, ele ficava mais perdido ainda. O 10. Jesus respondeu e disse, tu és mestre. Nicodemos era mestre, doutor da lei. Tu és mestre em Israel e não sabe isso? Deveria saber, né? Não eram os sabidões, eles não eram os doutores da lei? O 11. Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Jesus, ele fala aqui no versículo 11 o seguinte, na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos. Jesus aqui, ele não está dizendo eu digo o que sabemos, ele está dizendo nós. Por que Jesus está falando nós? Tem mais pessoas aqui, unidas a ele, sim ou não? Ele está falando, nós falamos, nós dizemos o que sabemos e testificamos, o que vimos e não aceitais o nosso testemunho. Aqui Jesus está dizendo, eu falo por mim, pelo meu Pai e pelo Espírito Santo. Por isso nós testificamos a mesma palavra, que o que eu falo aqui é verdade. Quando Jesus diz, em verdade vos digo, ele está falando pelo Pai e pelo Espírito Santo. E aqui ele está dizendo, nós testificamos da mesma palavra, que isso aqui é a verdade, em nome de Jesus. Aí ele diz, se vos falei das coisas terrestres, e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? O 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Pastor, não entendi nada, eu vou te explicar. Preste atenção. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está aonde? Mas ele não estava na terra? Ele estava na terra, mas ele estava nos céus. Ele desce e está na terra, mas ele está nos céus. Pelo mesmo Espírito Santo. O Espírito Santo que está aqui, ele está aonde tem a verdade. Aonde tem a verdade, o Senhor Jesus se faz presente. Porque ele diz, aonde tem dois ou mais unidos falando no meu nome, eu me faço presente no meio deles. E ele está aqui. Você pode não crer, você pode não estar dando o menor crédito para a palavra de Deus, mas eu digo para você, meu amado, uma coisa. Deus não muda a sua palavra pelo fato da pessoa rejeitar ou não crer ou duvidar. A palavra vai continuar sendo a mesma, a verdade é a mesma, ela não muda. Não vai mudar a sua vida por causa da incredulidade, mas aquele que está do lado e crê, a vida dela vai ser mudada. Mas a palavra de Deus, ela não muda uma vírgula do pensamento do homem em nome do Senhor Jesus. Ela continua sendo a verdade. Queira ou não queira, doa ou deixe de doer, ela vai ser a verdade e ponto final. E Deus dá chance todos os dias para nós, para as pessoas, todos nós. Como nós tivemos a chance e abraçamos e não vamos mais deixar o Senhor Jesus. E aí Jesus fala no 14 aqui, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aqui Jesus estava falando da sua própria morte, que ele ainda não tinha morrido e ressuscitado.
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Todo aquele, então precisa crer no Senhor Jesus, nascer de novo, da água e do Espírito, para entrar no reino dos céus e ter uma vida eterna com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então o Evangelho não tem que se pregar fazendo as coisas difíceis, porque Jesus, ou achar, porque Deus me revelou, Deus está mandando dizer, meu irmão, esqueça esse negócio de Deus mandar dizer. Tudo que Deus queria falar, Ele falou através do Filho Jesus Cristo, está aqui na Bíblia. Se alguém chegar para você, eis que Deus está me mandando, Deus não é menino de recado, Ele já falou tudo. Antigamente Deus falava pelos profetas, e hoje Ele fala através do seu Filho, em nome do Senhor Jesus. Está aqui, ó. Não se deixe enganar por mentirosos ou pessoas que dizem que têm o Espírito Santo, mas elas não estão falando pelo Espírito Santo, estão falando pelo espírito do engano. Pessoas que você nem sabe da vida dela. Ah, mas a pessoa é uma profetisa. Esquece esse negócio de profetisa. Que profetisa? Onde é que está escrito aqui? Cadê as profetisas? Não tem nem. Lá no Velho Testamento existia essa coisa. Aqui, no Novo Testamento, tem mais isso não. Quem fala é o Espírito Santo e ponto final. Nome de Jesus. Versículo 16. Eu cheguei aonde eu queria. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou seja, amou as pessoas, as famílias, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Acabou. Só em Jesus tem salvação, e fora dele, acabou, já era. Então o Evangelho é pregado Jesus Cristo, é pregado salvação no Senhor Jesus. Aqui Deus ele tem um amor tão grande pelas famílias, pelas pessoas, que Ele deu Jesus para morrer no lugar de cada um de nós, para que nós pudéssemos chegar ao conhecimento da verdade, e crer nele, crer no que Ele fez, crer que Ele morreu e ressuscitou, e hoje está à destra do Pai, intercedendo por cada um de nós, e eu creio que Ele deu a vida por mim, eu creio que naquela cruz, Ele pagou o preço no meu lugar, eu creio, está salvo, em nome de Jesus. Tem que crer e se batizar, para entrar no reino dos céus. Quem crê e for batizado, será salvo. E aqui vem o versículo 17, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. As pessoas, quando a Bíblia cita mundo, ele está falando das pessoas. Jesus morreu pelas pessoas, pelo ser humano. Para que as pessoas fossem salvas por ele. O versículo 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, é uma palavra de reflexão. Jesus, ele pregou esta mensagem para o mundo, para as pessoas. Muitos rejeitaram, ao ponto de repudiar esta mensagem e matarem ele, para ele se calar e não falar mais isso, porque as pessoas, elas querem fazer do seu jeito. Na lei se fazia do jeito que eles queriam e achavam que estavam salvos por isso. Hoje, as pessoas, elas querem se você perguntar, você conhece quem é Deus? Ah, eu tenho Deus, tá, mas tem Deus do seu jeito. Conhece um Deus de ouvir falar, e não é assim que um ser humano vai ter a salvação garantida. A salvação, ela vem através do conhecimento do Senhor Jesus, que é a verdade, e entregar a sua vida para Ele, crer de verdade, crer no que Ele fez, crer no preço que Ele pagou,
e assumir isso, assumir a cruz de Cristo, quem crê nele não é condenado. Mas quem não crê, quem rejeitar, já está. Não vai ser, já está. Não é depois que a pessoa morre que ela vai ser condenada. Não, ela já está condenada agora, se ela rejeitar o Senhor Jesus. Jesus, ele quer que todos cheguem ao conhecimento desta verdade, para que elas possam decidirem se realmente vale a pena pagar um preço tão alto. Quando se fala de condenação eterna, está se falando de algo eterno. Algo eterno que nunca se acaba. Irmãos, isso é muito sério. Hoje nós estamos aqui, todo mundo numa boa, maravilha. Mas tem que pensar que nós podemos, hoje estamos aqui e amanhã. Porque a nossa vida é uma lâmpada dessa daqui. Bateu o dedo, ela se apagou. A vida do ser humano é isso. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, a palavra diz, então o momento da salvação é o momento de ouvir a palavra, ouvir a verdade tem que segurar. A salvação não se adia. Jesus bateu na porta, abre, deixa ele entrar. Diga sim para ele. Entregue a sua vida para ele, porque o amanhã só pertence a ele. Só ele que sabe o que vai acontecer amanhã. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. E muitos rejeitam pela dureza de coração. Eu nasci assim, minha mãe é assim, o meu pai é assim, não vou mudar. Nasci na idolatria, o meu pai e a minha mãe, ele tem lá um altar de espírito, um altar de imagens, de esculturas, que Deus abomina, mas ele não quer Jesus, porque ele não quer desgostar o pai e a mãe. O que é melhor? Ir a família inteira abraçada para os céus, ou uma família inteira ir para a condenação? É melhor ir para o reino dos céus. Então, esse negócio de agradar o homem não leva a lugar nenhum. Nós precisamos entender que nós temos que agradar aquele que deu a vida por nós, que pagou o preço para não ver mais nós sofrendo, em nome de Jesus. E quando Jesus deu a sua vida lá na cruz, pagou o preço, nos resgatou das trevas, ele nos deu vida abundante. Através do derramamento do sangue, ele nos deu tudo. Ele nos deu uma vida espiritual abundante, nos curou de todas as doenças e enfermidades, porque a palavra diz lá em Pedro, que pelas suas feridas nós já fomos curados, sarados, e ele nos dá esse poder para que nós possamos ajudar as pessoas que estão ainda nessa situação, no cativeiro, carregando um fardo muito pesado, e a solução está aqui, no livro chamado Bíblia, em nome de Jesus. A solução para todos os problemas está aqui, no livro chamado Bíblia. É só extrair aqui o poder de Deus, guardar no coração e levar adiante. E o Espírito Santo faz a obra em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. 1 João capítulo de número 4, rapidamente. Daqui a pouquinho nós já vamos encerrar. 1 João capítulo 4, versículo 10. Lá no final. Pedro, João. 4:10. Amém, queridos? Nisto está o amor de Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos amor. Ele enviou para isso, para tirar de nós os pecados que nos condenava à condenação eterna. Ele envia Jesus para, através do seu sangue, da sua vida, Ele nos lavasse com o seu sangue, perdoou os nossos pecados, nos fez novas criaturas e nos fez cidadãos e cidadãs do reino dos céus, em nome de Jesus. Não temos mais como dar um passo atrás, irmãos. Não tem como, com luta, sem luta, com sofrimento, sem sofrimento, fica com Jesus. Não abra mão do Senhor Jesus. Na luta, Ele vai te dar vitória. Na alegria, Ele vai te dar vitória. Ele nunca vai nos deixar só, em nome de Jesus. Ele está cuidando da minha família e da sua. Não desanime, continue orando na mesma fé, que as suas orações estão todas sendo recebidas por Ele, o próprio Jesus. O nosso intercessor nos céus recebe todas as orações que você faz. Não cesse de orar, continue firme, porque o mandamento da Bíblia é: ore sem cessar. Apresente a sua causa para Deus. Diga para Ele qual que é o desejo do seu coração em favor da tua família, que é a salvação e é a vontade de Deus também. Una a sua fé com a vontade de Deus e salve a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Ore de verdade, creia. Não importa como você está orando, o que importa é o teu coração. Não tem dúvida. Se não tem dúvida, Deus opera em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Só para nós encerrarmos Romanos capítulo 8. Volte um pouquinho atrás em Romanos capítulo 8. Nós encerramos aqui e vamos orar ao Pai. Glória a Deus. 31 e 32. E 3 versículos só, e 33. O 31 diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pronto, irmão. Ou seja, a partir do momento que você sabe que Deus é contigo, você é uma nova criatura, Deus é com você. Então, o que tentar vir contra você, você sabe: eu vou vencer, em nome de Jesus. Não importa os obstáculos. A palavra de Deus diz que Deus vai à frente. Quando Deus vai à frente, fica em paz. Ele já limpou o caminho. Ele já tirou os obstáculos, para que nós não venhamos tropeçar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus vai na frente. Os irmãos lembram que no Velho Testamento, quem é que ia na frente do povo de Israel? Não era Deus, aquela tocha de luz? Era Deus que ia na frente, clareando o caminho para que aquelas pessoas pudessem ter a direção aonde pisar e aonde eles iriam. Deus é comigo e com você. E o 32 diz: aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Aqui, meu irmão, Deus fez isso por mim e por você. Ele entregou Jesus por mim e por você. Como nos não dará também com Ele todas as coisas? O que precisar, clame a mim e responder-te-ei. No começo do culto, talvez tenha alguns irmãos que não chegou, foi lido aqui pelo pastor Rodrigo, Mateus capítulo 7, versículo 7. Aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, as portas se abrem. Quando nós estamos orando, nós estamos batendo na porta do coração do Pai. Pai, eu preciso. Pai, eu quero. Quem é que está intercedendo pela sua oração? Jesus, aquele que deu a vida. E aí eu pergunto para os amados irmãos: você acha que Deus vai negar? Deus vai negar um pedido do Senhor Jesus? Claro que não. Então continue orando, crendo, e a vitória é certa em nome de Jesus. Amém, irmãos? Não existe causa impossível que Ele não possa fazer. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Em Romanos mesmo aí que você está, só para nós fechar aqui, Romanos 5,
Só para nós fecharmos aqui, só voltar um pouquinho atrás, Romanos 5. Romanos 5, versículo 8. Só para a gente encerrar aqui. Olha o que diz aqui no versículo 8 de Romanos 5. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Acabou, meu irmão. Já fomos justificados, ou seja, aqui fomos salvos da ira. A palavra fala de ira, ou seja, o pecado, ele provoca a ira de Deus. E Jesus, ele veio e nos livrou desta ira, que a ira é a condenação. Então, através do seu sangue, Jesus já nos livrou desta condenação. Estamos salvos, só continuar firme com ele, em nome de Jesus. E nós e a nossa casa serviremos ao Senhor em nome de Jesus. Deus, ele deu Jesus para salvar todas as famílias, porque a família é constituída por ele, e ele não vai criar algo para depois ele destruir, jamais. Ele envia Jesus para que todos possam receber a salvação e morar um dia no reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus.